vidas. Podem ser suas crenças e ideias mais acalentadas. Pode ser o modo como elas se fazem queridas. Quanto mais você fizer as pessoas exporem esta fachada, mostrarem mais de si mesmas e a direção para onde tendem a se mover, mais seus flancos desprotegidos entrarão em foco. Desejos inconscientes, brechas de insegurança, alianças precárias, compulsão incontrolável. Assim que você se mover para seus flancos, seus alvos se voltam para enfrentá-lo e perdem o equilíbrio. Todos os inimigos são vulneráveis por suas laterais. Não existe defesa contra uma manobra pelo flanco bem projetada. A oposição à verdade é inevitável, especialmente se ela assumir a forma de uma nova ideia. Mas é possível reduzir o grau de resistência, considerando-se não só o alvo, mas também o método de abordagem. Evite o ataque frontal em uma posição há muito estabelecida. Em vez disso, procure virá-la movimentando-se pelo flanco, de modo que um lado mais fácil de penetrar se exponha ao golpe da verdade. B.H. Liddell Hart. Ocupando o flanco quando jovem, Júlio César um dia foi capturado por piratas. Eles pediram um resgate no valor de 20 talentos. Rindo, ele respondeu que um homem de sua nobreza valia 50 talentos e se ofereceu para pagar a quantia. Seus criados foram buscar o dinheiro e César ficou sozinho com os sanguinários piratas. Durante várias semanas, ele continuou entre eles, participou de seus jogos e farras, até sendo um pouco grosseiro com eles, brincando que mandaria crucificá-los algum dia. Divertindo-se com este rapaz espirituoso, mas afetivo, os piratas praticamente o adotaram. Mas ao pagar o resgate e se ver livre, César seguiu para o porto mais próximo, equipou alguns navios de seu próprio bolso e foi atrás dos piratas, surpreendendo-os em seu covil. De início, eles o receberam bem, mas César mandou prendê-los, pegou seu dinheiro de volta e, conforme prometido, mandou crucificá-los. No futuro, muitos aprenderiam, fosse com prazer ou horror, que era assim que César combatia. César, entretanto, nem sempre se vingava. Em 62 a.C., durante uma cerimônia religiosa em sua casa, um jovem chamado Públio Clódius foi apanhado entre as celebrantes femininas, vestido de mulher e se divertindo com a esposa de César, Pompeia. Isto foi considerado um abuso e César divorciou-se imediatamente de Pompeia, dizendo: "Minha mulher deve estar acima de qualquer suspeita." Mas quando Clódius foi preso e julgado por sacrilégio, César usou seu dinheiro e sua influência para absolver o rapaz. Ele foi mais do que recompensado anos mais tarde, quando se preparava para trocar Roma pelas guerras na Gália e precisava de alguém que protegesse seus interesses enquanto estava fora. Ele usou sua influência para que Clódius fosse nomeado para o cargo político de Gnetrápolia, que estavam comprometidas com a batalha. Isso só poderia ser feito com facilidade e rapidez, enfraquecendo intencionalmente esses setores frontais mais próximos da nova ameaça. Este enfraquecimento da frente inimiga é o que Napoleão chamava de o vento, e era, claro, exatamente o que ele pretendia que acontecesse. Caía agora o pano do primeiro ato. O inimigo estava reagindo como devia. A destruição da coesão desta linha, a ruína final deste equilíbrio, agora podia ser empreendida praticamente com garantia de sucesso definitivo. The Campaigns of Napoleon, David G. Chandler, 1966. Durante esta pesquisa, uma impressão se tornava cada vez mais forte, que ao longo da história, resultados eficazes na guerra raramente foram obtidos a não ser que a abordagem fosse tão indireta a ponto de garantir o despreparo do adversário para enfrentá-la. A obliquidade em geral tem sido física e sempre psicológica. Em uma estratégia, o caminho mais longo, com frequência, é o mais curto para casa. Cada vez com mais clareza aprendemos que uma abordagem direta ao objeto mental, 268 Estratégia 18. Tribuno, e nessa posição, Clódius apoiou fielmente os interesses de César, causando tanta confusão no Senado com suas manobras irritantes que ninguém tinha tempo ou inclinação para intrigas contra o general ausente. Os 3 homens mais poderosos em Roma na época eram César, Crasso e Pompeu. Temendo Pompeu, general popular e famoso por seus sucessos, Crasso tentou formar uma aliança secreta com César, mas César recusou. Em vez disso, anos depois, ele abordou o cauteloso Pompeu com a proposta de formarem sua própria aliança. Em troca, ele prometia apoio para algumas das propostas políticas de Pompeu,
que estavam estagnadas no Senado. Surpreso, Pompeu concordou e Crasso, não querendo ficar de fora, aceitou participar do grupo para formar o primeiro triunvirato, que governaria Roma por vários anos a partir de então. Em 53 a.C., Crasso foi morto em batalha na Síria, e a luta pelo poder rapidamente veio à tona entre Pompeu e César. A guerra civil parecia inevitável, e Pompeu tinha mais apoio no Senado. Em 50 a.C., o Senado ordenou que tanto César como Pompeu deveriam enviar uma de suas legiões para a Síria, a fim de ajudar o exército romano combatendo ali. Mas como Pompeu já havia emprestado a César uma legião para a guerra na Gália, ele propôs enviar essa para a Síria, de modo que César teria perdido 2 legiões, em vez de uma só, enfraquecendo-o para a guerra iminente. César não reclamou. Mandou as 2 legiões, uma das quais, entretanto, como ele havia esperado, não foi para a Síria, mas ficou convenientemente aquartelada perto de Roma, à disposição de Pompeu. Antes que as 2 legiões partissem, César pagou aos soldados generosamente. Também instruiu seus oficiais para que espalhassem o boato em Roma de que suas tropas ainda na Gália estavam exaustas e que se ele ousasse enviá-las contra Pompeu, elas se bandeariam rapidamente para o lado dele, assim que atravessassem os Alpes. Acreditando nestes falsos relatórios e esperando deserções em massa, Pompeu não se preocupou em recrutar mais soldados para a iminente guerra, do que mais tarde se arrependeria. Em janeiro de 49 a.C., César atravessou o Rubicão, o rio entre Gália e Itália, em um movimento dramático, inesperado, que iniciou a Guerra Civil. Apanhado de surpresa, Pompeu fugiu com suas legiões para a Grécia, onde começou a preparar uma grande operação. Conforme César marchava para o sul, muitos dos que apoiavam Pompeu, que ficaram para trás em Roma, morriam de medo. César havia criado fama na Gália, de ser violento com os inimigos, arrasando cidades inteiras e matando seus habitantes. Mas quando se apossou da cidade-chave de Corfinium, capturando senadores importantes e oficiais do exército que haviam lutado ali ao lado das tropas fiéis a Pompeu, ele não puniu estes homens. Na verdade, ele lhes devolveu o dinheiro que seus soldados haviam pilhado ao tomarem a cidade. Este ato extraordinário de clemência passou a ser o modelo de sua forma de tratamento com relação aos defensores de uma pessoa. O objetivo físico, junto com a linha de expectativa natural, para o adversário, tende a produzir resultados negativos. O motivo disso expressa-se vividamente na frase de Napoleão, de que moral está para o físico na proporção de 3 para 1. Pode-se expressá-lo cientificamente, dizendo que, embora a força de um exército adversário ou país resida externamente em seus números e recursos, estes dependem basicamente de estabilidade e controle, moral e suprimentos. Mover-se ao longo da linha natural de expectativa consolida o equilíbrio do adversário e, portanto, aumenta seu poder de resistência. Na guerra, como na luta corporal, a tentativa de derrubar o adversário sem afrouxar sua base e perturbar seu equilíbrio resulta em exaustão, aumentando desproporcionalmente a tensão efetiva sobre ele. O sucesso com este método só é possível por meio de uma imensa margem de força superior. Em alguma forma, e mesmo assim, tende a perder determinação. Na maioria das campanhas de deslocamento, o equilíbrio físico e psicológico do inimigo tem sido o prelúdio vital a uma tentativa bem-sucedida de derrubá-lo. Strategy, B. H. Liddell-Hart, 1954. Estratégia, 18.269. Pompeu. Em vez de os homens de César se tornarem aliados de Pompeu, foram os de Pompeu que agora eram os mais ardentes seguidores de César. Consequentemente, a marcha de César sobre Roma foi rápida e sem derramamento de sangue. Em seguida, embora Pompeu tivesse estabelecido sua base na Grécia, César decidiu primeiro atacar seu flanco, o grande exército que ele havia aquartelado na Espanha. Ao longo de vários meses de campanha, ele frustrou todos os planos desta força, liderada pelos generais de Pompeu, Afrânios e Petreios, e finalmente os encurralou. Eles estavam cercados, a situação era desesperadora, e Afrânios e muitos soldados, conhecendo o gentil tratamento que César dispensava a seus inimigos, mandaram dizer que estavam prontos a se render. Mas Petreios, horrorizado com esta traição,
ordenou que qualquer soldado que apoiasse César fosse morto. Em seguida, determinado a continuar lutando, ele liderou o restante de seus homens para fora do acampamento para combate. Mas César recusou-se a participar. Os soldados não puderam lutar. Finalmente, em uma terrível escassez de suprimentos, os homens de Pompeu se renderam. Desta vez, eles poderiam esperar o pior, pois César sabia do massacre no acampamento. Mas, de novo, ele perdoou Petreios e Afrânios e simplesmente dispersou o exército deles, dando aos soldados suprimentos e dinheiro para seu retorno a Roma. Sabendo disto, as cidades espanholas ainda leais a Pompeu rapidamente trocaram de lado. Em 3 meses, a Espanha romana tinha sido conquistada por meio de uma combinação de manobra e diplomacia, e quase sem derramar uma gota de sangue. Nos meses seguintes, o apoio político a Pompeu em Roma se evaporou. Tudo que lhe restava era seu exército. Sua derrota para César na Batalha de Fársalos, no norte da Grécia, 1 ano depois apenas, selou sua inevitável destruição. Interpretação: César descobriu cedo em sua vida política que há muitas maneiras de conquistar. A maioria das pessoas avança de uma forma mais ou menos direta, tentando subjugar seus adversários. Mas a não ser que matem os que foram assim derrotados, estão simplesmente criando inimigos a longo prazo, que guardam profundos ressentimentos e vão acabar causando problemas. Muitos desses inimigos e a vida se torna perigosa. César descobriu um outro jeito de combater, tirando de seus inimigos o espírito de combate por meio de estratégica e dissimulada generosidade. Assim desarmado, o inimigo vira aliado. O que é negativo passa a ser positivo. Mais tarde, se necessário, quando a guarda do ex-inimigo baixar, você pode se vingar, como César fez com os piratas. Comporte-se com mais delicadeza, entretanto, e seu inimigo se torna seu mais fiel seguidor. Assim foi com Públio Clódius, que depois de desgraçar o lar de César, passou a ser o dedicado agente do trabalho sujo do general. 10º trabalho. Os bois de Gerião. O 10º trabalho de Hércules foi tirar os famosos bois de Gerião de Eritreia, uma ilha perto da corrente do oceano, sem pedir ou pagar. Gerião, um dos filhos de Crisaor e Caliroe, filha do titã Oceano, era rei de Tartesso na Espanha, e supostamente o homem mais forte vivo. Nascera com 3 cabeças, 6 mãos e 3 corpos unidos na cintura. Os trôpegos bois vermelhos de Gerião, animais de maravilhosa beleza, eram guardados pelo vaqueiro Eurítion, filho de Ares, e o cão de guarda bicéfalo Ortrus, antes propriedade de Atlas, nascido de Tifão e Equidna. Ao chegar, Hércules subiu ao monte Abas. O cão Ortrus correu para ele, latindo, mas a clava de Hércules o tingiu matando-o. E Eurítion, vaqueiro de Gerião, correndo para socorrer Ortrus, morreu do mesmo modo. Hércules então prosseguiu conduzindo o gado. Menoetes, que pastoreava o gado de Hades nas proximidades, mas neste Hércules não havia tocado, levou a notícia até Gerião. Desafiado para uma luta, Hércules correu para o flanco de Gerião e lhe atirou pela lateraluma, única flecha que atravessou os 3 corpos. Hera apressou-se a ir ajudar Gerião. Hércules a feriu com uma única 270 estratégia. 18. Quando eclodiu a Guerra Civil, César compreendeu que esse era um fenômeno político tanto quanto militar. Na verdade, o mais importante era o apoio do Senado e dos romanos. Seus atos de misericórdia faziam parte de uma campanha calculada para desarmar seus inimigos e isolar Pompeu. Em essência, o que César fazia ali era ocupar o flanco de seus inimigos. Em vez de atacá-los de frente e envolvê-los diretamente na batalha, ele ficava do lado deles, apoiava suas causas, dava-lhes presentes, encantava-os com palavras e favores. Com César aparentemente do lado deles, tanto política como psicologicamente, eles não tinham uma frente para combater, nada a que se opor. Em contato com César, toda a hostilidade com relação a ele desaparecia. Este modo de travar guerra lhe permitiu derrotar Pompeu, militarmente superior. A vida é cheia de hostilidades, algumas são óbvias, algumas são espertas e dissimuladas. O conflito é inevitável. Você nunca terá paz total. Em vez de imaginar que pode evitar esses choques de vontades, aceite-as e saiba que o modo como você lida com elas vai decidir seu sucesso na vida.
De que adianta vencer pequenas batalhas, conseguir intimidar as pessoas, se no longo prazo você cria inimigos silenciosos que o sabotarão mais tarde? Você deve controlar o impulso de combater seus adversários diretamente a qualquer custo. Em vez disso, ocupe seus flancos, desarme-os e faça deles seus aliados. Você pode decidir depois se vai mantê-los a seu lado ou se vingar. Tirar das pessoas o espírito de combate com atos estratégicos de bondade, generosidade e charme vai limpar seu caminho, ajudando você a economizar energia para as lutas que não pode evitar. Encontre o flanco deles, o suporte pelo qual as pessoas anseiam, a bondade de igual reagirão, o favor que as desarmará. No mundo político em que vivemos, o flanco é o caminho do poder. Vejamos se com moderação podemos conquistar todos os corações e garantir uma vitória duradoura, visto que com a crueldade outros não conseguiram escapar do ódio e sustentar a vitória por algum tempo. Esta é uma nova maneira de conquistar, de reforçar sua posição pela bondade e generosidade. Júlio César. Chaves para aguerrar os conflitos e as lutas pelos quais passamos hoje em dia são estarrecedo, muito maiores do que aqueles enfrentados por nossos ancestrais. Na guerra, os caminhos por onde exércitos passaram são marcados com setas sem mapas. Se fôssemos mapear as batalhas de nossos próprios cotidianos, teríamos de desenhar milhares dessas setas, um constante tráfego de movimentos e manobras, sem falar das setas que na verdade nos atingem, das pessoas tentando nos convencer de uma coisa ou outra, nos mover em uma determinada direção, nos curvar às suas vontades, seus produtos, suas causas. Flecha no seio esquerdo, e ela fugiu. Assim, ele conquistou o gado, sem pedir nem pagar. The Greek Myths, Volume 2, Robert Graves, 1955. Sua gentileza forçará mais do que sua força, nos fará gentis. Como gostais? William Shakespeare, 1564–1616. Quando, estudando uma longa série de campanhas militares, percebi pela primeira vez a superioridade da abordagem indireta sobre a direta. Estava procurando apenas uma luz que me esclarecesse, que é a estratégia. Pensando melhor, entretanto, comecei a ver que a abordagem indireta tinha uma aplicação bem mais ampla, que era uma lei vital em todas as esferas, uma verdade filosófica. Sua realização era considerada o segredo do sucesso na prática, ao se lidar com qualquer problema em que predomine o fator humano, e um conflito de vontades tende a surgir de uma preocupação subjacente relativa a todos os interesses. Em todos esses casos, o ataque direto de novas ideias provoca uma teimosa resistência, intensificando assim a dificuldade de produzir uma mudança de estratégia. 18.271. Porque são tantas as pessoas que estão constantemente mudando de lugar em busca de poder, nosso mundo social fica coberto de agressões mal disfarçadas. Nesta situação, ser direto requer tempo e paciência. Na corrida diária para mover e influenciar pessoas, a abordagem sutil é difícil demais e demorada. Portanto, as pessoas tendem a tomar o caminho direto para o que querem. Para nos convencer da correção de suas ideias, elas usam argumentos e retórica, ficando cada vez mais sonoras e emotivas. Elas intimidam com palavras, ações e ordens. Mesmo aqueles jogadores mais passivos, que usam as ferramentas da manipulação e da culpa, são bastante diretos, nem um pouco sutis, nos caminhos que escolhem. Testemunhe algumas de suas manobras, e elas são bastante fáceis de decifrar. O resultado de tudo isto é duplo. Todos nós ficamos mais defensivos, mais resistentes a mudanças. Para manter uma certa paz e estabilidade em nossas vidas, construímos as muralhas de nossos castelos cada vez mais altas e grossas. Ainda assim, é impossível evitar a crescente brutalidade direta da vida diária. Todas aquelas setas nos atingindo nos contaminam com sua energia. Não podemos fazer outra coisa senão tentar retribuir o que recebemos. Reagindo a manobras diretas, nos vemos arrastados para discussões e batalhas cabeça contra cabeça. É preciso esforço para sair desse círculo vicioso e pensar em uma nova abordagem. Você deve se perguntar: de que adianta ser direto e frontal se isso só aumenta a resistência das pessoas e as faz mais seguras de suas próprias ideias? Atitudes diretas e honestas podem lhe dar uma sensação de alívio, mas também instigam o antagonismo.
Como táticas não funcionam na guerra em si, a guerra sangrenta, não as guerras interpessoais do dia. A dia, batalhas frontais já são raras. Oficiais militares já perceberam que o ataque direto aumenta a resistência, enquanto que o indireto a reduz. Quem conquista o verdadeiro poder no difícil mundo moderno são aqueles que aprenderam a ser indiretos. E eles sabem o que vale aproximar-se por um ângulo, disfarçar suas intenções, baixar a resistência do inimigo, acertar no flanco exposto, frágil, em vez de bater de cabeça. Em vez de tentar intimidar as pessoas, eles o convencem a virar na direção que desejam. Isto exige esforço, mas rende dividendos no longo prazo, com menos conflitos e melhores resultados. O segredo para qualquer manobra pelo flanco é prosseguir em etapaz. Seu movimento inicial não pode revelar suas intenções ou a verdadeira linha de ataque. Faça da manobra sur les derrières de Napoleão seu modelo. Primeiro ataque diretamente, como ele fez com os austríacos em Caldiero, para prender a atenção deles na frente de batalha. Deixe que venham até você mano a mano. Um ataque pela lateral agora será inesperado e difícil de combater. Em uma recepção no palácio em Paris, em 1856, todos os olhos se voltaram para uma recém-chegada ao cenário. Uma aristocrata italiana de 18 anos, chamada Condessa Castiglione. Era extraordinariamente bela e mais. Portava-se como uma estátua grega viva. O imperador Napoleão II, perspectiva. A conversão é conseguida com mais rapidez e facilidade pela infiltração insuspeitada de uma ideia diferente ou por um argumento que vire o flanco de oposição instintiva. A abordagem direta é tão fundamental na esfera política como na do sexo. No comércio, a sugestão de que existe a possibilidade de barganha é muito mais importante do que qualquer apelo indireto para uma compra. E, em qualquer esfera, é proverbial que a maneira mais garantida de se conseguir a aceitação de uma nova ideia é enfraquecendo a resistência antes de tentar vencê-la, e se obtém um efeito melhor quando se afasta o adversário de suas defesas. Strategy. B. H. Liddell-Hart, 1974. 6. Na quinta posição significa a presa de um javali castrado. Boa sorte! Aqui consegue-se conter um avanço impetuoso indiretamente. A presa do javali é por si só perigosa, mas alterando-se a natureza do javali, a presa deixa de ser uma ameaça. Assim também no que diz respeito aos homens, a força selvagem não deve ser combatida diretamente. I. King, China, século 50 a.C., 272. Estratégia 18. Notório mulherengo. Não pôde deixar de notar e ficar fascinado. Mas por enquanto foi só isso. Ele preferia mulheres de sangue mais quente. Mas ao vê-la de novo nos meses seguintes, mais intrigado ficava a despeito de si mesmo. Em eventos na corte, Napoleão e a condessa trocavam olhares e ocasionais observações. Ela sempre saía antes que os dois pudessem conversar. Usava vestidos estonteantes e, muito depois de terminada a festa, sua imagem não lhe saía da cabeça. O que deixava o imperador enlouquecido era que, pelo visto, ele não excitava. Ela parecia apenas modestamente interessada nele. Napoleão começou a cortejá-la com assiduidade e, depois de semanas de assédio, ela acabou sucumbindo. No entanto, mesmo agora que já era sua amã, ela ainda sentia sua frieza. Ainda precisava persegui-la. Nunca tinha certeza dos sentimentos dela. Nas festas, também, ela atraía a atenção dos homens como um ímã, deixando-o furioso de ciúmes. O caso foi em frente, mas não demorou muito, e o imperador naturalmente se cansou da condessa e mudou de mulher. Mesmo assim, enquanto durou, ele não conseguia pensar em mais ninguém. Na época, estava em Paris Vittorio Emanuele, rei do Piemonte, lar da Condessa. A Itália era dividida em pequenos estados como este na época, mas com o apoio da França, em breve ela se tornaria uma nação unificada. E Vittorio Emanuele alimentava o secreto desejo de ser seu primeiro rei. Em suas conversas com Napoleão, a condessa de vez em quando comentava a respeito do rei de Piemonte, elogiando seu caráter e descrevendo seu amor pela França e sua força como líder. O imperador só podia concordar. Vittorio Emanuele seria o rei perfeito para a Itália. Não demorou muito, e Napoleão estava falando sobre isso com seus conselheiros, depois promovendo Vittorio ativamente para o trono como se a ideia fosse dele, e acabou fazendo com que isso acontecesse.
Ele não sabia de nada. Seu caso com a condessa fora uma armação de Vitório Emanuel e seu esperto conselheiro, o conde de Cavour. Eles haviam plantado em Paris para zezir Napoleão e, aos poucos, insinuar a ideia de promoverem Vitório Emanuel. A sedução de Napoleão pela condessa fora planejada como uma primorosa campanha militar. Até as roupas que ela ia usar, suas palavras, os olhares, seu jeito discreto de atraí-lo foi um clássico ataque pelo flanco. Uma sedutora manœuvre sur les derrières. A beleza fria e os modos fascinantes da condessa fizeram o imperador avançar tanto a ponto de se convencer de ser ele o agressor. Prendendo sua atenção na frente de batalha, a condessa trabalhou pela lateral, sutilmente evocando a ideia de coroar Vitório Emanuel. Se tivesse perseguido Napoleão diretamente ou sugerido a coroação do rei falando demais, não só teria fracassado, como teria empurrado o imperador na direção oposta. Atraído frontalmente por sua fraqueza por mulheres bonitas, ele ficou vulnerável à gentil persuasão pelo flanco. Depois desta reunião, uma história sobre os métodos de Mao circulou entre os seguidores que ainda restavam em Xangai. Mao chamou Liu Shaoqi e Zhou Enlai. Ele queria lhes fazer uma pergunta. Como vocês fariam um gato comer pimenta? Liu falou primeiro. É fácil, disse o homem número 2. Você arruma alguém para segurar o gato, enfia a pimenta à boca dele e empurra com um pauzinho. Mao levantou as mãos horrorizado com esta solução Made in Moscou. Jamais use a força. Tudo deve ser voluntário. Zhou estava escutando. Mao perguntou o que o primeiro-ministro faria com o gato. Eu deixaria morrendo de fome, respondeu o homem que havia com frequência caminhado na corda bamba das oportunidades. Depois, eu embrulharia a pimenta em uma fatia de carne. Se o gato estivesse com muita fome, engoliria tudo de uma só vez. Mao também não concordou com Zhou, como não havia aceitado a sugestão de Liu. Não se devem usar trapaças também. Jamais engane as pessoas. O que então o presidente faria? Fácil, ele disse, concordando pelo menos. Nisso com Liu. Você esfrega bem a pimenta no traseiro do gato. Quando arder, o gato lambe para limpar e fica feliz por lhe permitirem fazer isso. Mao, a Biography, Ross Terrell, 1999. Estratégia 18.273. Manobras como esta devem ser um modelo para suas tentativas de persuasão. Jamais revele suas intenções ou objetivos. Pelo contrário, use o charme, a conversa agradável, o humor, elogios, o que funcionar, para prender a atenção das pessoas na frente de combate. Com o foco em outro lugar, o flanco fica exposto. E agora, quando você insinuar alguma coisa ou sugerir mudanças sutis de direção, os portões estarão abertos e as paredes derrubadas. Elas estão desarmadas e fáceis de manobrar. Pense no ego e na vaidade das pessoas como uma espécie de frente de combate. Quando elas o atacam e você não sabe por quê, em geral é porque você, sem perceber, ameaçou seu ego, sua noção de importância no mundo. Sempre que possível, você deve trabalhar para fazer as pessoas sentirem seguras a respeito de si mesmas. De novo, use o que funciona. Elogios sutis, um presente, uma promoção inesperada, uma proposta de aliança, uma apresentação de vocês dois como iguais, um espelhamento das ideias e valores delas. Todas estas coisas farão com que se sintam ancoradas na posição frontal que ocupam com relação ao mundo, baixando suas defesas e fazendo com que gostem de você. Seguras e confortáveis, elas agora estão prontas para uma manobra pelo flanco. Isto é particularmente devastador com um alvo cujo ego seja delicado. Um jeito comum de usar a manobra pelo flanco na guerra é fazer seus inimigos se exporem em uma saliência frágil. Isto significa manobrá-los para não saírem do lugar, ou atraí-los para avançarem de tal modo que sua frente fique estreita e seus flancos longos, um delicioso alvo para um ataque lateral. Em 1519, Hernán Cortés desembarcou com um pequeno exército no leste do México, pretendendo realizar seu sonho de conquistar o Império Azteca. Mas antes ele precisava conquistar seus próprios homens. Em particular, um reduzido, mas veemente grupo de defensores de Diego Velázquez, governador de Cuba,
que havia enviado Cortés em uma missão que não passava de reconhecimento e que ambicionava ele mesmo conquistar o México. Os partidários de Velázquez causavam problemas para Cortés a cada passo, constantemente conspirando contra ele. Ampomo de discórdia era o ouro, que os espanhóis estavam recolhendo para entregar ao rei da Espanha. Cortés vinha deixando seus soldados barganharem em troca de ouro, mas depois usava esse ouro para comprar comida. Esta prática, argumentavam os homens de Velázquez, tinha de acabar. Parecendo ceder, Cortés sugeriu aos homens de Velázquez que indicassem um tesoureiro. Eles logo citaram um dos seus e, ajudado por eles, este homem começou a recolher o ouro de todo o mundo. A política, naturalmente, provou ser extremamente impopular com os soldados, que estavam enfrentando enormes perigos com pouco lucro. Eles se queixavam amargamente. Mas Cortés apenas apontava para os homens que tinham insistido nesta política em nome do governador de Cuba. Ele, pessoalmente, é claro, nunca fora a favor disso. Em breve, os homens verdade interior, porcos e peixes. Boa sorte! Incentiva a pessoa a atravessar o grande oceano. A perseverança aumenta. Porcos e peixes são os menos inteligentes de todos os animais e, portanto, os mais difíceis de influenciar. A força da verdade interior deve crescer muito antes que sua influência possa se estender a essas criaturas. Ao lidar com pessoas tão intratáveis e difíceis de influenciar como um porco ou um peixe, todo o segredo do sucesso depende de se encontrar a abordagem correta. É preciso primeiro livrar-se de todos os preconceitos e, por assim dizer, deixar a psique do outro agir sobre a pessoa sem restrições. Então a pessoa fará contato com ele, compreenderá e ganhará poder sobre ele. E quando uma porta for assim aberta, a força da personalidade da pessoa o influenciará. Se desse modo a pessoa não encontrar nenhum obstáculo insuperável, ela pode empreender até a coisa mais arriscada, tal como a travessia de um grande mar, e ter sucesso. I Ching, China, c. século V a.C. 27. 4. Estratégia 18. De Velázquez eram odiados por todos, e Cortés, atendendo a urgentes pedidos dos outros soldados, muito satisfeito, anulou a política. A partir de então, os conspiradores não conseguiam nada com os homens. Eles ficaram expostos e desprezados. Cortés usou esta estratégia com frequência para lidar com dissidentes e criadores de caso. De início, ele parecia concordar com as ideias deles, até os encorajava a ir mais adiante. Em essência, ele fazia seus inimigos se exporem em uma saliência frágil, onde suas ideias egoístas e pouco populares podiam se revelar. Agora, ele tinha um alvo para atingir. Quando as pessoas apresentam suas ideias e argumentos, com frequência se censuram, tentando parecer mais conciliadoras e flexíveis do que na verdade é o caso. Se vocês as atacar diretamente pela frente, acaba não indo muito longe, porque não há muito o que mirar ali. Em vez disso, tente fazê-las ir mais adiante com suas ideias, dando-lhes um alvo maior. Faça isso sem tomar partido, parecendo concordar com tudo e atraindo-as para se moverem precipitadamente para a frente. Elas vão se expor em um ponto fraco, apresentando um argumento indefensável ou posição que as fará parecer ridículas. O segredo é nunca atacar cedo demais, dar tempo para os adversários se enforcarem. Em um mundo político, as pessoas dependem de suas posições sociais. Elas precisam do apoio do maior número de fontes possível. Essa sustentação, à base do poder da maioria das pessoas, apresenta um rico flanco para expor e atacar. Franklin Roosevelt sabia que o flanco vulnerável de um político era o eleitorado, as pessoas que poderiam ou não votar nele em sua próxima disputa presidencial. Roosevelt podia conseguir de um político que sancionasse uma lei ou apoiasse uma indicação, não importava o que ele realmente pensasse sobre o assunto, ameaçando-o com uma manobra que prejudicasse a popularidade do homem diante de seus eleitores. Um ataque pelo flanco ao status social e à reputação de alguém vai fazer com que essa pessoa se vire para enfrentar a ameaça, dando a você amplo espaço para manobrar o adversário em outras direções. Quanto mais sutis e indiretas suas manobras na vida, melhor. Em 1801, Napoleão de repente ofereceu à Rússia a chance de se tornar a protetora da ilha de Malta, então sob controle francês. Com isso, os russos teriam uma base importante no Mediterrâneo. A oferta parecia generosa,
Mas Napoleão sabia que os ingleses em breve assumiriam o controle da ilha, pois eles a ambicionavam e estavam com as forças prontas para atacá-la, e a marinha francesa era fraca demais para protegê-la. Ingleses e russos eram aliados, mas a aliança deles estaria correndo risco em uma disputa por Malta. Essa discórdia era o objetivo de Napoleão desde o início. A evolução, por excelência, da estratégia é no sentido de cada vez mais falta de direção. O adversário que não pode ver para onde você vai está em séria desvantagem. Quanto mais ângulos você usar, como uma bola branca na mesa de bilhar ricocheteando de vários lados, mais difícil o livro das mutações é com frequência considerado a apoteose da adaptação, da flexibilidade oriental. Neste livro, o tema recorrente é o de se observar a vida e se misturar em seu fluxo, a fim de sobreviver e se desenvolver. Com efeito, o tema desta obra é que tudo que existe pode ser fonte de conflitos, de perigos e, basicamente, de violência, se contraposto de um ângulo errado ou do modo errado, isto é, se confrontado diretamente no auge de sua força, visto que esta abordagem torna o confronto potencialmente devastador. Como prova do que digo, pode-se lidar com qualquer e toda ocorrência de um ângulo correto e da maneira adequada, isto é, em sua fonte, antes que possa desenvolver a plena potência, ou pelas laterais. Segredos dos Samurais, Oscar Hatt e Adele Westbrook, 1973. Estratégia 18, 1275. Será para seus adversários se defenderem. Sempre que possível, calcule seus movimentos para produzir este efeito de ricochete. É o disfarce perfeito para sua agressão. Imagem: a lagosta. A criatura parece intimidadora e impenetrável, com suas presas afiadas, sua casca dura protetora, sua poderosa cauda afastando-a do perigo. Lide com ela diretamente e você pagará o preço. Mas vire-a ao contrário com uma vareta para revelar seu lado inferior macio, e a criatura se torna impotente. Autoridade. É virando o inimigo, atacando seu flanco, que se vencem as batalhas. Napoleão Bonaparte. Inverso. Na política, ocupar o flanco ao assumir uma posição semelhante à do outro lado. Cooptar suas ideias para seus próprios propósitos. É uma manobra poderosa que o presidente Clinton usava com grande eficácia em suas triangulações com os republicanos. Isto não dá ao adversário nada para atacar, nenhum espaço para manobra. Mas permanecer muito tempo no flanco do adversário pode ter seu preço. O público, o verdadeiro flanco frágil de qualquer político, perde a noção do que o triangulador pretende, o que o distingue e é seu partido do adversário. Com o tempo, isto pode ser perigoso. A polaridade, criando a aparência de diferenças nítidas, é mais eficaz no longo prazo. Cuidado para não expor o flanco do adversário à custa de expor o seu.